5 mentiras que te contaram sobre estar bem vestida. Mentira número 1. Mulher bem vestida é mulher de salto. Gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: roupa é contexto. Uma peça sozinha não conta uma história. Então não vai ser o salto que vai te deixar elegante e muito menos a falta do salto é que vai te deixar deselegante. O que a gente precisa entender é que o somatório, né, aquele conjunto da obra é que vai ditar, é que vai falar sobre nós. Então, quando a gente pensa numa peça que talvez tenha um caráter mais simples ou não tão elegante ou tão refinado, a gente consegue fazer compensações mil com outras peças. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em elevar um look, a gente pode pensar em peças em alfaiataria, a gente pode pensar em peças com acabamento, um tecido mais nobre ou algo mais refinado, mais encorpado. Então, mais uma vez, o que a gente precisa muito ter em mente é que não vai ser o salto ou a falta dele que vai ditar o caráter elegante ou deselegante de um look. Além disso, a gente precisa ter em mente que hoje a moda está cada vez mais democrática e acessível, o que significa que a gente consegue peças mil, onde a gente consegue ser mais elegante, mais refinada, mesmo sem salto. Se a gente falasse disso talvez há 20, 30 anos atrás, era muito comum que as mulheres estivessem ali escravas de um salto para serem consideradas elegantes, especialmente porque não tinha muita opção naquela época. Hoje, quando a gente olha o leque de opções, né, que a indústria da moda nos oferece, a gente vê um mundo de possibilidades e oportunidades. Então, quando a gente pensa aí em sapatos que funcionam muitíssimo bem em looks elegantes também, a gente pode mencionar aqui o mocassim, o loafer, que é um sapato social mais refinado, com acabamento um pouco mais nobre, porém sem salto. A gente pode pensar na sapatilha. A sapatilha tá vindo aí super repaginada, oxigenada, refrescada, então tem muita atualidade, muita informação de moda. Tem desde uma mais discreta, mais clássica, até aquela mais fashionista, cheia de informação de moda. Então, opção não vai faltar. A gente também tem os sapatos mais estilosos, como por exemplo o Mary Jane, que é aquele sapato meio estilo boneca, mas que veio aí revisitado com uma pegada um pouco mais grosseira, um pouco mais masculina, e que funciona muitíssimo bem nos looks. Então, o acabamento é que vai ditar, né, a sua escolha, o seu estilo, se você é mais romântica ou se você é mais básica, talvez um mais simples, né, ou mais delicado, ou se você tem uma pegada mais dramática, uma pegada mais contemporânea. O seu look, a sua escolha vai permitir um sapato um pouco mais pesado. A gente tem aí também a possibilidade de botas, né? Botas com um salto mais baixo. Ou a gente pode pensar em todos esses sapatos também com um salto quadradinho, baixinho, uma sandália de tira. Até as próprias rasteirinhas, elas permitem possibilidades mil com looks elegantérrimos. Vou trazer aqui ilustrando para vocês para que a gente consiga desmistificar de uma vez por todas que o salto não é garantia de um look elegante e também o contrário não significa isso. A gente também tem até os tênis, né? Os tênis que são inseridos de uma forma muito, muito interessante hoje em dia nos looks, trazendo uma pitada de fashionismo, muito conforto e aquela praticidade que a gente precisa para dar conta, né, do corre, do dia a dia e de tantas outras atividades que nós mulheres acabamos assumindo na nossa vida. Mentira número 2, estar bem vestida é para quem tem tempo. Gente, ledo engano. Eu ousaria dizer que é exatamente o contrário. Quanto menos tempo a gente tem, mais a gente precisa aprender a fazer uso das ferramentas, dos elementos, das técnicas que existem para facilitar e viabilizar o nosso dia a dia. Ou seja, quando a gente conhece o nosso estilo, a gente tem a capacidade de fazer sinapses, né, conexões muito mais rápido no nosso dia a dia, ali acordando cedo, tendo que se desdobrar em mil para se arrumar para o trabalho, para academia, para reunião, para levar filho na escola, para fazer compras, para, enfim, aquela coisa que nós mulheres bem sabemos. E quando a gente tem muito certo o nosso estilo, a gente já sabe direto o que funciona, direto o que não funciona. A gente não vai perder tempo ali naquele caminho, naquela jornada que às vezes pode ser, né, uma relação ali de guerra com seu guarda-roupa, porque a gente já tem muito definido isso, o que vai funcionar na prática para você e o que não. Isso acaba fazendo com que a gente, com o tempo, a gente tenha cada vez mais peças que façam sentido pra gente no nosso dia a dia, no nosso guarda-roupa, nos desfazendo daquilo que não vai funcionar e só vai ficar ali, deixando o guarda-roupa abarrotado e fazendo com que a gente nem veja
o que a gente tem. Além disso, existem algumas técnicas e algumas ferramentas que fazem com que a gente consiga poupar muito tempo no nosso dia a dia. Eu poderia trazer uma aula só sobre isso, né, um vídeo só sobre isso para vocês, mas vou trazer aqui alguns pequenos exemplos. O primeiro deles é a gente apostar na ideia daquela peça porto seguro, né? Todo mundo tem uma peça que vai ser aquela peça porto seguro que, gente, não consigo pensar, não tenho tempo, não consigo raciocinar, tô com preguiça, tô sem inspiração. Aquela peça vai sempre funcionar. É aquela verdadeira peça que a gente brinca que ela anda sozinha, né? Outro ponto super interessante da gente apostar é na cor que é sua porto seguro. Eu tenho uma cor que é meu porto seguro, que é o verde. Todas as vezes que eu coloco o verde é porque ou eu realmente quero me expandir, tô super bem, tô super disposta, ou eu preciso daquilo tudo na minha vida. Então eu já vou direto no verde no meu guarda-roupa quando eu tô sem tempo, sem inspiração, sem saco, triste ou algo do tipo, né? Além disso, a gente também tem a ideia de ter uma arara ou um nicho do seu guarda-roupa separado para que você coloque lá peças que você quer usar ao longo dos próximos dias. O ideal, quem é das antigas aqui do Na Lida com a Anitta vai lembrar, é que a gente prepare previamente os nossos looks da semana, ainda que sejam passíveis de alguma adaptação, mudou o clima repentinamente ou algo do tipo. Mas quando a gente separa previamente, já sabendo da nossa rotina e acima de tudo do nosso estilo, a gente poupa um tempo absurdo. E se você não consegue fazer isso para a semana, faça como eu hoje em dia faço, já que eu estou em teletrabalho da Defensoria. Eu tenho um nicho no meu guarda-roupa onde eu coloco peças que eu quero usar proximamente, né? Num futuro próximo, assim. Então, ou são peças novas, ou peças que eu bolei na minha cabeça, uma composição que ficou legal e que funciona na prática. Então, aquilo também, naquele momento de desespero, de correria, de falta de inspiração, vai super facilitar a sua vida e fazer toda a diferença. E finalmente, tem aquelas peças que a gente chama de peças para ir logo ali. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, vale a pena vocês procurarem, vou deixar linkado aqui para vocês, que eu trago algumas peças para ir logo ali. O que são peças para ir logo ali? Aquelas peças práticas, coringas, que todo mundo tem ou deveria ter no guarda-roupa, como por exemplo um vestido. Um vestido onde você só coloca aquela peça e sai para resolver algumas questões, tipo ir à padaria, buscar o filho, pegar uma correspondência lá embaixo, enfim, dentre outras coisas que a gente precisa daquela agilidade, peças para ir logo ali certamente vão salvar. Mentira número 3, pessoas bem vestidas gastam demais. Lê do engano. Gente, quando a gente aprende a fazer compras assertivas, a gente tem compras muito mais certeiras, como o próprio nome já diz, e que vão facilitar e muito a nossa vida, multiplicando e otimizando ainda mais o nosso guarda-roupa. Isso significa que a gente aprende a fazer compras que vão ser úteis de fato e deixando de lado tudo aquilo que seria desnecessário, que às vezes a gente fica refém de uma liquidação, ou de uma tendência, ou de algo que a gente viu no outro e acha que vai ficar legal e que na prática, se não for do seu estilo, se não tiver a ver com o seu contexto, não vai funcionar. Então, quando a gente aprende a fazer compras e compras assertivas, a gente sabe que a gente vai agregar aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida e vai deixar de gastar tudo aquilo que por muito tempo a gente foi agregando ali e só tumultuando o que a gente tem no guarda-roupa. E isso é, assim, um perigo imenso. Por quê? Porque quando a gente tem um guarda-roupa abarrotado de roupa, significa que a gente não tem nada. Sabe por quê? Porque o que a gente não vê, a gente não tem. É como se a gente não tivesse, então a gente não usa. E é sempre aquela sensação de não tenho nada para vestir. Além disso, quando a gente faz compras assertivas, quando a gente aprende a fazer uma boa compra, a gente também faz escolhas que vão durar uma vida, né? Então a gente tem que pensar em peças que vão ter aquela atemporalidade. E quando a gente conhece o nosso estilo, tem as técnicas para fazer as nossas escolhas e boas compras, a gente só vai conseguir aí resultados certeiros e que agreguem de fato no nosso guarda-roupa. Quarta mentira: se vestir bem é sinônimo de futilidade. É bobeira. Mais um. Lê do engano. A gente sabe, e aqui eu não canso de trazer essa informação que é muito útil, que existe um conceito chamado cognição indumentária, que diz que aquilo que toca no nosso corpo, aquilo que a gente sente na pele, provoca reações químicas que mandam mensagens, né? Sinapses, são feitas sinapses que são enviadas para o nosso cérebro. Isso significa que a forma como a gente se veste, né? A forma como a gente se coloca para o mundo, aquilo provoca reações positivas ou negativas sobre nós, a depender da sua escolha. Então, se a gente está colocando uma roupa que a gente gosta, se a gente sabe se vestir, se a gente conhece o nosso estilo, a gente está comunicando tudo aquilo para o universo, né? Fazendo com que a gente se sinta
adequadamente daquela forma e as pessoas também percebam a gente de forma adequada naquela forma. É aquilo que a gente fala de contaminação positiva do ambiente. Se eu estou me vestindo bem, eu estou me sentindo bem e as pessoas ao meu redor também estão bem. Isso é uma verdade absoluta que precisa, vejam bem, precisa entrar na cabeça de vocês. Além disso, a gente sabe que imagem importa. Eu vou colocar aqui na tela por alguns segundos para vocês avaliarem. Entre essas duas imagens aqui, qual delas você escolheria para passar um final de semana relaxante? Esse quarto ou esse quarto? Quando a gente está ali na prateleira do supermercado, você escolhe um iogurte que está amassado ou um iogurte que está intacto, íntegro? E quando a gente pensa ali num jantar, um jantar gostoso, aquela coisa assim que você vai comer com os olhos mesmo, você vai escolher esse prato ou esse outro prato aqui? Então, tudo isso para dizer que imagem importa sim, para mim, para você e para todo mundo. Além disso, existe um conceito chamado capital visual, que é exatamente a percepção de valor que a gente transmite ao outro, né, através da nossa vestimenta, do nosso gestual, do nosso tom de voz, enfim, fazendo uso de diversos elementos estéticos que a gente tem para atingir nossos objetivos pessoais e profissionais, né, diante ali do outro, diante do nosso cliente, diante do nosso público, diante do interlocutor que está ali dialogando com a gente. Então, essa percepção de imagem de poder, né, que é essa ideia do capital visual, ela é riquíssima e vai alavancar ainda mais a sua vida pessoal e profissional, seus negócios e tudo mais. Então, como é que a gente pode dizer que a moda, aquilo que a gente veste, é bobagem e futilidade? Né? Quinta mentira, estar bem vestido é só para quem tem estilo. Bom, posso dizer a vocês que todo mundo tem estilo, que talvez você não saiba identificar o seu estilo. Não existe, vejam bem, não existe nenhuma pessoa que não tenha o seu estilo. E ouso dizer que mais, cada um tem o seu próprio estilo assinatura, o seu estilo essência, né? Aquilo que é uma mescla de todos os estilos que a gente conhece por aí tradicionalmente e que fazem a nossa imagem, que fazem a nossa identidade, a nossa personalidade, né? Então, o que talvez você não saiba é qual é o seu estilo, mas o que eu posso te assegurar é que sim, você tem o seu estilo. E mais, não existe um estilo que seja arrumado ou desarrumado, ou um estilo que é mais arrumado que o outro. O que existe é um estilo em sua inteireza. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa desleixada, né, de uma pessoa desarrumada, que não cuida da sua aparência, do seu visual, muita gente associa essa pessoa a um estilo básico, a um estilo casual. E é errado, extremamente errado. Por quê? O que existe é um estilo básico, casual, no seu lado luz e no seu lado sombra. O seu lado luz é a pessoa que faz uso disso de uma forma ótima, genial, né? De uma forma completa e consegue tirar todo e melhor proveito do estilo básico, casual, esportivo, natural. Agora, se você, né, peca pelo excesso, né, o excesso de despojamento, o excesso de simplicidade, se você peca pelo excesso mesmo de algo, né, que tenha, de repente, até uma roupa estragada, ou furada, ou bolinha, ou algo do tipo, isso significa que você está incorrendo no lado sombra do estilo esportivo, natural, básico, casual. Não é que o seu estilo esportivo é um estilo desleixado. Na verdade, é que você não está fazendo uso adequadamente do estilo básico, esportivo, natural. Isso só para exemplificar que todos os seus estilos, né, todos os estilos têm o seu lado luz, que é o estado ideal, né, de uso dos estilos, e o lado sombra, que é o excesso, né, que é onde recai no caricato ali. Então, por exemplo, quando a gente fala do estilo sensual, o lado sombra, né, que é o excesso, recai na vulgaridade. Quando a gente fala do estilo clássico, a gente fala ali do lado sombra, é quando ele recai ali no excesso de formalidade, que fica quadrado, que fica antiquado, e por aí vai. Então, tem estilo para todo mundo, você também tem o seu estilo e você só precisa encontrar o seu. Bom, então é isso. Essas são algumas das muitas mentiras que dizem para você por aí sobre estar bem vestida. E eu convido vocês a mergulharem nesse universo e descobrirem o todo o potencial que existe por trás de estar bem vestida todos os dias. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!